Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Saúde em Pauta, o podcast que traz importantes temas sobre saúde e qualidade de vida, de uma forma leve e acessível. Eu sou Luísa, acadêmica de Biomedicina da URI, e hoje, junto com meus colegas, vamos conversar um pouco sobre o tema que literalmente bate dentro do peito, o coração. Nosso episódio de hoje tem como tema coração saudável versus coração doente. E para isso, temos a honra de receber a doutora Alice Chimalfos, médica cardiologista, que vai nos ajudar a entender melhor como funciona esse órgão vital e o que podemos fazer para cuidar melhor dele. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer tê-la conosco. Muito bem, muito obrigada, né? Fico muito honrada com o convite de vocês. E é um tema que eu gosto muito de falar, né? Que é o meu dia a dia, que é a saúde cardiovascular. Eu vou me apresentar rapidinho, né? Para vocês, quem não me conhece. Eu sou Alice Zanella Chimalfos, eu sou médica cardiologista, trabalho aqui em Frederico. E fazem já 12 anos que eu sou formada e fazem 8 anos que eu sou cardiologista, que eu optei por essa área da medicina, né? A gente tem diversas áreas e a cardiologia sempre ganhou o meu coração, literalmente, né? Porque é uma área muito bonita, é uma área que tem pacientes clínicos, que tem pacientes cirúrgicos, que tem pacientes graves, que tem pacientes mais tranquilos, mas que é uma área que a gente consegue mudar muito a qualidade de vida do paciente. Conforme as doenças que ele tem, a gente consegue devolver muito a rotina, a funcionalidade do paciente. Isso é muito, muito legal, muito gratificante. E eu fico muito feliz com o convite de vocês, porque é um tema muito importante. As doenças cardíacas, né, é uma das causas de maior óbito no mundo, né? As doenças cardiovasculares, junto com as cerebrovasculares, né, que são os AVCs, e é de grande importância que a gente consiga conscientizar a população para reduzir esses eventos. Então, para começar, de forma simples e didática, doutora, como que a senhora descreveria o coração? Bem, o coração, ele é um músculo, né? Assim como qualquer músculo do corpo, ele também pode crescer. Então, ele é um músculo e ele possui 4 câmeras. As direitas e as esquerdas. Dessas 4 câmeras é por onde o sangue circula. O sangue entra por uma veia, chamada veia cava, e sai por uma artéria, chamada aorta, para ir para o resto do coração. E ele é uma bomba, ele bombeia o sangue oxigenado para todo o corpo. O sangue que vem do pulmão passa por ali e aí é bombeado para o cérebro, para os braços, para as pernas e para os órgãos. Então, o que é hipertensão arterial ou pressão alta e por que ela é considerada uma doença crônica e com um grande impacto na saúde? Bom, a hipertensão, hoje em dia, ela é é a causa principal da maior causa de mortalidade no mundo, que é infarto e AVC, né? E qual que é o problema da hipertensão? Que ela é silenciosa. Muitas vezes ela não dá sintoma, né? Os pacientes chegam ali, dificilmente eles vão ter algum sintoma quando ela está abaixo de 18/12, né? 180 por 120, que já é uma pressão muito elevada. E as pessoas, elas não têm, às vezes, o hábito de verificar a pressão frequentemente, e aí quando elas vão descobrir que são hipertensas, elas já têm uma doença instalada, uma lesão em órgão-alvo, ou o coração já está crescido, ou já tem um problema renal, ou já tem doença aterosclerótica associada, que são os entupimentos, né, tanto das carótidas quanto das artérias do coração. Então, se a gente não trata a hipertensão, a gente não consegue diminuir o risco de mortalidade desses pacientes. De mortalidade, né, de risco de morte mesmo, de morbidade, de acontecer algum evento. Infarto, AVC, arritmias mais graves, porque também a hipertensão, o que ela acontece? Ela faz com que o coração trabalhe muito. E o coração, como é um músculo, de tanto ele trabalhar, ele também aumenta seu tamanho. E aumentando o seu tamanho, a gente aumenta o risco de morte súbita, por arritmia, também o risco por doenças de entupimento, né? Então, assim, tratar a hipertensão é o foco principal na prevenção das doenças cardiovasculares, porque é fácil o diagnóstico, né? É fácil o tratamento, ele é acessível, não precisa de nenhum exame complexo, não precisa de nada muito dispendioso também a custo de saúde pública, né? E tem um impacto gigantesco na saúde das pessoas.
O que a senhora tem a dizer sobre as novas diretrizes da hipertensão e quais os novos valores que definem o diagnóstico? Então, essa diretriz, ela trouxe um burburinho enorme, né? Porque as pessoas estão achando que todo mundo é hipertenso agora, né? Na verdade, não. Tá todo mundo achando que é hipertenso, né? E não é bem por aí. O que a gente viu ao longo dos anos, né? Que quanto menor a pressão, menor o risco de morte, menor o risco de infarto, AVC, tudo isso. Então, por que a gente vai permitir que ela esteja sempre mais elevada do que o necessário? Não tem porquê. O diagnóstico de hipertensão, ele continua sendo o mesmo, tá? A pressão normal abaixo de 12/8. Ok. Acima de 12/8, né? 12/8 até 129/89, tá? Antes de ser 13/9, é considerado como uma alteração da pressão. E o que isso nos faz pensar? Que esse paciente precisa de um cuidado maior. Não necessariamente ele precisa de medicação, tá? Não necessariamente ele já é um paciente hipertenso. Ele é um paciente pré-hipertenso que demanda mais cuidado. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para ele. Ele é obeso? Vamos emagrecer. Ele fuma? Vamos cessar o tabagismo. Ele tem alterações metabólicas, alteração do colesterol, alteração da glicose. Vamos tratar isso para que ele não tenha um efeito não esperado, né? Um efeito ruim dessas alterações a nível da sua saúde. Então, assim, não necessariamente a gente vai usar remédio para todo mundo que estiver acima de 12/8. Não é isso, não. De forma alguma. Porque se tu for ver, a população em geral, ela tem uma oscilação da pressão. A nossa pressão nunca é 12/8 o tempo inteiro, 11/7 o tempo inteiro. Ela vai oscilar ao longo do dia. Quando estiver nervosa, ela vai subir. Quando fizer uma atividade física, ela vai subir, né? Quando consumir muito café, chimarrão, ela pode elevar. Então, assim, e nem por isso, naquele momento que a gente aferiu e estava um pouquinho mais elevado, é um grande problema. Mas é um sinal de alerta que a gente tem que estar mais atento como é que vai ser a evolução disso. Mas não necessariamente a 12/8 seja hipertenso que precisa usar a medicação. E pode falar, então, doutora, quais são os sintomas de alerta da hipertensão? E além dos sintomas, né, quais são os fatores de riscos mais importantes, né? Tanto os que podemos controlar, quanto os que herdamos da família. Tá certo. Então, vamos começar assim. Os principais sintomas de hipertensão. Nenhum. É muito sério isso. Ela é muito assintomática. Se a gente for ver no livro lá, dor na nuca, tontura, dor de cabeça, não são sinais clássicos de hipertensão, né? E às vezes também não. Às vezes a pessoa tá com lá 22/14 de pressão, né? Uma pressão bem elevada e não tá sentindo nada. Nossa. Então, assim, Silenciosa. é muito silenciosa, né? O que acontece? O paciente lá que está acostumado com níveis elevados de pressão, ele vai ser muito tolerante. Ele não vai sentir grandes alterações, assim, ou quando tá 12/8 passa para 20, porque ele já está acostumado com essa alteração. Mas, no livro, o que está escrito? Principal sintoma acima de 18/12 é ver pontinhos brilhantes na visão ou visão turva, tá? Que eu falei pra vocês, não é tontura, não é dor de cabeça, não é mal-estar. E o que acontece? Que as pessoas relacionam muito a sintomas ruins à pressão alta. Porque quando elas estão com algum sintoma, geralmente esse sintoma faz a pressão subir. Dor de cabeça faz a pressão subir, dor na nuca faz a pressão subir, mal-estar faz a pressão subir, ansiedade faz a pressão subir. E aí elas acham que o sintoma delas está relacionado à pressão, ao número da pressão, mas não é. Geralmente é o contrário, o mal-estar que faz a pressão subir. E aí qual que é o tratamento? Não é correr remédio para pressão naquele momento, dependendo do caso, né? É tratar a causa base. Tô ansiosa, tira a ansiedade. Tô com dor, tira a dor. Tô com mal-estar, trata o mal-estar. E aí, normalmente ela vai baixando, né? A gente tem condições assim, uma emergência hipertensiva é quando tem uma lesão de órgão-alvo, tá? Ela tá acima de 18/12 e eu ou fiquei cega de um olho, né? Tive um acidente, uma isquemia no olho, ou estou infartando, ou estou tendo um AVC. Aí sim eu preciso normalizar a pressão o quanto antes. Da urgência hipertensiva, são pacientes já hipertensos, né, na maior dos casos, e que tem uma descompensação clínica, ou porque o remédio está insuficiente, ou porque fumou muito, ou porque engordou muito nos últimos tempos, e aí ela chegou a um nível alto. Se o paciente está bem, não está sentindo nada, não está com dor no peito, desmaio, falta de ar, nenhum sinal de alerta, visto por um médico, né? A gente não tem urgência em baixar a pressão, a gente tem 24, 48 horas para conseguir normalizar o nível dela. Eu não tenho necessidade de baixar tão rápido, de voltar a 12/8, assim, porque vai acontecer alguma coisa. Não é bem por aí, a gente não tem tanta pressa, assim, de normalizar em alguns casos.
Deixa eu pensar mais um pouquinho. O que vocês me perguntaram que era? Herdado da família, quando herdamos, né? Sim. Tem Então, a hipertensão genética, ela é muito mais comum em pacientes negros do que pacientes brancos, tá? Geralmente, pacientes brancos, assim, vão abrir quadros de hipertensão mais precoces por hipertensão secundária, tá? Não primária, que as artérias do corpo enrijeceram, porque são de processo geralmente de envelhecimento. A hipertensão secundária, ela é causada, uma causa que faz a pressão subir. Eu tenho um problema no rim, eu tenho um problema de obesidade, eu uso alguma medicação, eu tenho algum problema de tireoide, é alguma outra doença que faz a pressão subir. Pacientes jovens dificilmente são hipertensos, tá? Eles 99%, assim, que eu pego no consultório, tá? Eles têm uma causa base por trás, né? E a principal causa de alteração de pressão em paciente jovem é a ansiedade. Ansiedade, estresse, estilo de vida, excesso de cafeína, né? Peso, falta de atividade física. Não é hipertensão verdadeira que eu preciso usar a medicação, digamos, pro resto da vida, né? Então, doutora, o infarto agudo do miocárdio ou ataque cardíaco, ele é uma emergência médica de forma simplificada. O que acontece no coração quando ocorre um infarto? E qual que é o papel da circulação coronária nesse processo? Então, as coronárias são as artérias que irrigam o coração, né? Elas passam por cima do coração. Nós temos 3 principais: coronária direita, coronária descendente anterior e as marginais, né? Que passam ali, a circunflexa. Elas, cada coronária irriga uma região do coração. Então, assim, se eu tenho uma obstrução na descendente anterior, digamos, é a principal artéria do coração, ela leva sangue para o ventrículo esquerdo, que é a parte mais importante do coração, que é onde eu tenho a força de ejeção, que ejeto o sangue para fora. Quando eu tenho uma obstrução de 100%, o sangue não passa naquela região do músculo. Isso ocasiona a morte daquela região do músculo. Quando o músculo cardíaco morre, ali fica uma área de necrose e o impulso elétrico, né, que passa também por cima do músculo do coração, não chega nessa área. Então, se eu perdi, né, a área do meu ventrículo esquerdo, eu não consigo bombear o sangue. Eu não conseguindo bombear o sangue, eu vou ter o que as pessoas chamam de coração fraco, né? Porque ele já não tem força de ejeção. Pegou numa outra área, digamos, a coronária direita. A coronária direita, ela passa mais por trás do coração. Tanto que a dor do infarto é diferente. É uma dor mais em região epigástrica, não é tanto na região do peito. É uma área menos nobre do coração. Geralmente, o paciente não fica com grandes sequelas, dependendo do calibre. Mas também, cada local que tem um entupimento, aquela região morre e aí não passa impulso elétrico. Ela fica uma zona inativa, é uma parte não funcionante do coração. Por que é tão importante o tempo do início do sintoma até eu fazer o diagnóstico e até eu desobstruir essa coronária? Porque tempo é músculo. Quanto mais tempo fica fechada a coronária, menos sangue chega e mais área de músculo vai morrer. Todos os estudos mostram que o que é o padrão ouro que a gente chama. Tive a dor, o diagnóstico, do início da dor até a resolução do problema, eu tenho 2 horas para resolver, para abrir a coronária e voltar a irrigar o coração. A gente mora no interior, isso não é factível, né? Porque a gente não tem um centro de cateterismo, o mais próximo é Passo Fundo, ou Ijuí, ou Chapecó. Só o tempo de deslocamento já dá esse tempo. Então, a sequela nos nossos pacientes são muito maiores pelo tempo. Existem medicações que desfazem, que tentam desfazer esse coágulo, né? Porque o que acontece? Eu já tinha uma placa de gordura lá, digamos, de 70% entupindo a artéria. Em algum momento ela instabilizou, ela se quebrou, né? Ela era uma placa mole, de gordura mole, ela se quebrou e aquela obstrução virou 100%. O sangue não chega. Eu tenho que tentar desfazer esse coágulo. E aí as medicações tentam desfazer isso de uma forma menos eficaz, às vezes, do que o cateterismo, que é a colocação da molinha, né? Mas como a gente não tem tempo hábil, aqui em Frederico a gente tem essa medicação que eventualmente pode ser utilizada conforme a necessidade do paciente. E aí a gente ganha um tempo de ir mais tranquilo para fazer o cateterismo, né? Às vezes consegue desfazer o infarto, né? Voltar à perfusão normal, às vezes não. Mas dos sinais e sintomas mais comuns, tá? Que é uma coisa muito importante para a população, é que coração dói. E as pessoas dizem, coração não dói. Coração é um músculo. Quando ele não recebe sangue, ele dói. Então, assim, existe uma coisa chamada angina. O que é a angina? O sangue passa, mas não passa na quantidade adequada que o coração precisa, porque eu já tenho uma obstrução, geralmente acima de 70%. Eu caminho, faço um esforço, tenho dor no peito, geralmente é uma dor em aperto ou queimação. Eu fico em repouso, a dor passa, isso é um sinal de obstrução. Na maioria dos casos, né? Isso é uma angina estável.
né? Fiquei quietinho, a dor passou, não estou infartando. Estou lá, tranquilo, e de repente começa uma dor muito forte, geralmente no meio do peito, como se estivessem pisando no peito. Ela pode ir para o pescoço, aqui a mandíbula, pode ir para a face anterior do braço esquerdo, menos comum, mas é uma dor súbita. A coronária fechou totalmente, o sangue não passa mais, o músculo está morrendo. A dor é pela morte do músculo, por hipóxia, né? Não chega sangue naquela região do músculo. Então, o principal sintoma vai ser dor no peito. Sim. Ah, tem gente que infarta sem dor no peito? Tem. Pacientes idosos, diabéticos e mulheres podem ter sintomas atípicos, mais suaves. Um desconforto, uma sensação de mal-estar intensa, uma sudorese, né? Começa a suar muito, um desmaio. Também podem ser quadros que abrem um infarto. Se a gente for olhar a estatística, 50% dos pacientes que infartam caem duro no chão, morte súbita. 50% ainda vão ter chances de recuperação, mas a mortalidade é muito alta ainda. Por isso, o diagnóstico rápido e o tratamento rápido faz toda a diferença. Então, doutora, o infarto, ele exige um atendimento de urgência imediato? A rapidez no socorro é realmente crucial para salvar vidas? Sim, né? O paciente que tem dor no peito, ele não tem que ficar em casa esperando. Primeiro, porque a gente não sabe se a dor no peito é do coração ou não, né? Tem outras doenças que simulam dores no peito, como se fossem a angina, né? E uma delas é espasmo do esôfago, né? O esôfago, ele aperta e ele causa uma dor muito intensa, uma dor parecida com a dor cardiológica, tanto que às vezes até para a gente cardiologista é difícil tu definir, né? Então, o espasmo esofagiano é uma das causas de dor torácica intensa. A questão de uma inflamação no pericárdio, que é a capinha que cobre o coração, que seria uma pericardite, também pode causar dor no peito. E a questão das ansiedades, né? Ansiedade, nervosismo, estresse, são causas bem comuns de dor no peito. Por via das dúvidas, tive dor, eu preciso ser avaliado por um médico, porque é difícil para o paciente diferenciar se aquilo é ou não do coração, né? Então, às vezes, até para o médico que não é cardiologista, que não é habituado a isso, é muito difícil da gente conseguir diferenciar uma dor cardíaca de uma dor não cardíaca. Então, tem que ter bastante cuidado. Nem sempre a gente precisa de exames para isso. Às vezes, um eletro é suficiente, às vezes, examinar o paciente, conversar com o paciente, já na conversa, tu consegue ver detalhes importantes que às vezes excluem bastante a chance de ser cardiológico. Só que o tempo é crucial, aquilo que eu falei para vocês. A partir do momento que eu tenho o diagnóstico de infarto, do início da dor até eu abrir essa coronária, é no máximo 2 horas. No mundo ideal, porque eu tenho menos sequela, menos risco de insuficiência cardíaca posterior, menos risco de arritmias malignas, menos risco de morte, né? Certo. E quais são as mudanças essenciais, então, no estilo de vida para prevenir e controlar a hipertensão? E quando o tratamento de medicamento se torna indispensável para essas situações, doutora? Certo. Então, a gente pensar em mudança do estilo de vida hoje, né? Existe uma área da medicina que se chama medicina do estilo de vida, né? Que é onde a gente trata os pacientes de uma forma mais integral e que a gente consegue abordar todos esses fatores, né? Se a gente pensar hoje, qual que é o mal do século na questão das doenças cardiovasculares? É a obesidade e o tabagismo. Então, cada vez nós temos pessoas mais obesas. A questão da obesidade, ela já superou no mundo os pacientes com desnutrição pela primeira vez na história. Então, tem mais pacientes obesos do que pacientes desnutridos. Segundo ponto, o tabagismo aumentou muito, né? Não só cigarro, mas cigarro eletrônico. Principalmente em jovens, né? Jovens, narguilé, Então, assim, facilitou muito o acesso e agora, sem cheiro, as pessoas também ficam menos constrangidas de consumir, né? Esses pods que chamam, né? Virou uma moda. Virou Virou moda, tem que modinha. usar, e daí muitas vezes está no círculo ali, se não usa, né? E isso aumentou muito o risco das doenças também em pacientes jovens, porque se vocês forem ver, talvez antigamente, claro que não se tinha tanta notícia quanto tem hoje, né? Mas assim, a mortalidade nos pacientes jovens aumentou muito nos últimos anos, muito mesmo. E o pessoal fala assim, é da vacina, nananã. A gente não tem essa comprovação até o momento. Talvez em algum momento a gente consiga esse dado, mas ainda a gente não tem comprovado que seja da vacina. O que a gente tem comprovado? Que o pessoal usa muita cocaína, o pessoal fuma muito cigarro e o pessoal não se cuida. Então, assim, é muito raro um paciente jovem, né, na nossa idade, ter uma morte súbita sem ter alguma coisa errada por trás. Ou o paciente tinha uma cardiopatia e não sabia, tá? Ele pode ter uma cardiopatia não diagnosticada. Muito raro o primeiro sintoma ser morte súbita, mas pode
acontecer em casos mais esporádicos. Pode ter um componente genético? Pode. Existem doenças familiares que vêm gerações matando pacientes jovens, tá? Pacientes jovens e abaixo de 35 anos. Geralmente adolescentes, que é super raro também. E tem a questão que muito consumo de cocaína, fazem escondido, muito consumo de tabaco, que são causas documentadas de infarto e morte súbita. Porque essas mortes súbitas, elas podem ser por fechou a coronária, né, subitamente, não recebeu sangue. O paciente jovem, ele morre muito mais do infarto do que o paciente idoso. Porque quando fecha a coronária do paciente jovem, ele não tem a circulação coronariana periférica, mais veias, para irrigar essa parte. O paciente idoso, quando fecha a coronária, geralmente as colaterais conseguem suprir. Então, o paciente idoso costuma morrer menos do que o paciente jovem num evento súbito. Tá? O paciente jovem tem esse... a gente tem essa ideia que é diferente, né? Mas o paciente jovem, ele tem maior risco de morte quando fecha a coronária súbita. E o paciente jovem também tem um risco maior de eventos de arritmia. Arritmias ventriculares, que é da parte de baixo do coração, que são arritmias malignas. O coração bate numa frequência muito alta, acima de 210, às vezes 240, 300. Não dá tempo de encher de sangue, porque ele fica rápido. Não consegue bombear o sangue, o paciente colapsa. Então, são as duas principais causas de morte em jovens. Só que dificilmente o paciente lá faz tudo certinho, direitinho, vai ter um evento grave desse, né? Acho que geralmente também, né, em cidades grandes que tem essas redes de fast food, shopping, né, os jovens que pegam, né, a questão da obesidade ali pro coração, né, que não tem esse meio termo, né? Aproveitar, tá corrido hoje, né? Que essas cidades que tem o shopping, né? Que a gente fala, né? Que vai lá comer algum hambúrguer, alguma coisa, né? Comida pronta, mas também tem pra vocês. Não, isso é... E muitos não percebem, né? Se a gente for ver nos Estados Unidos, que tudo lá é industrializado, né? Tudo. Assim, é muito difícil eles comerem comida de verdade. A mortalidade deles, né? De eventos cardiovasculares é muito alta. A questão da obesidade também, né? É bastante óleo, né? Hambúrguer, muita essa sede de fast food, né? Muito carboidrato simples, né? As farinhas e os açúcares que dentro do corpo se transformam em gordura e açúcar. As próprias gorduras ruins, né? Não propriamente dita gordura animal, são os outros tipos de gordura, né? Gordura trans. Mas a alimentação, ela é muito relacionada. Mas é difícil um paciente jovem, digamos, de 20 anos, mesmo que ele coma bastante, fazer um entupimento grave somente por alimentação num curto espaço de vida, né? Porque as doenças cardiovasculares, elas tem muito a questão tempo envolvida, do próprio fator envelhecimento, né? Claro que quanto mais coisa ruim eu colocar para dentro do corpo, mais rápido, em maior quantidade, eu vou acelerar esse processo, né? Mas é raro tu ver um paciente, o meu paciente mais jovem, né? Que teve um infarto documentado, que tinha por obstrução mesmo, que era uma placa de gordura mesmo. Não era um coágulo de sangue. Depois eu vou explicar para vocês um pouquinho a diferença. Ele tinha 28 anos. E assim, ele não era um paciente obeso, ele não fumava, ele não bebia, ele não usava drogas. Então, assim, é mais raro. Foge a curva. Pode acontecer, mas é muito mais raro, né? E no paciente que usa cocaína e cigarro, por que é diferente? Não vai ser um entupimento que vai sendo causado ao longo do tempo. É uma coisa súbita, eu não tenho esse coágulo, de repente eu vou fumar, vai fazer o coágulo, se viajar para o cérebro, dá um AVC. Se viajar para o pulmão, dá uma trombose. Se viajar né, para as coronárias, dá um AVC. Um infarto. E a questão da cocaína, ela faz um espasmo, ela aperta o vaso, né? Então, assim, quando apertou, o sangue não chegou. Por mais que seja pouco espaço de tempo, um curto espaço que ela contraia e que o sangue não chegue, eu posso fazer uma lesão nessa área do músculo. Aí, aquilo que eu falei, a rede elétrica vai passar por cima, vai ver que tem uma área ruim ali, vai se confundir e causar uma arritmia. Então, geralmente, é isso que acontece. Na cocaína é por aperto do vaso, com constrição mesmo, e não chega a sangue adequado. E também pode causar AVC, por constrição das artérias cerebrais, né? Por isso, assim, que cocaína e cigarro, hoje nos jovens, é a principal causa de mortalidade disparado. Tende a crescer sempre mais. Cada vez mais, né? A gente acha, assim, que vai diminuir com o tempo, com a informação, e é cada vez mais, né? Cada vez mais. E de uma forma geral, quais os pilares para a prevenção das doenças cardiovasculares que a senhora destaca para nós? Então, 2, né? Primeiro, os principais tratamentos do sobrepeso, da obesidade e a questão do tabagismo, tá? A gente precisa organizar isso na vida do paciente de uma forma muito
muito bem definida. Por quê? Eu sou obeso hoje aos 20 anos, e dificilmente eu vou chegar aos 40 com uma vida sem ter tido um evento, né? Porque quando começa muito cedo, tu acaba diminuindo a tua expectativa. Diferente de um paciente que se torna obeso lá aos 60 anos, já tem uma expectativa de vida ali mais ou menos, talvez 20 anos, vai ser diferente do que um paciente que começa muito jovem, né? Então, assim, tudo precisa ser tratado o quanto antes, né? Diminuir a obesidade, diminuir a questão do tabagismo, o controle da pressão arterial, a questão também da atividade física, do sono bom, tudo isso, né, multifatorial, melhora muito a evolução, diminui o risco dessas doenças acontecerem de uma forma geral, né? Não só infarto e AVC, câncer, diabetes e outras doenças graves também, né? Doutora, então, o que a senhora tem a dizer sobre o preocupante uso de estimulantes, né, em excesso entre os jovens, como a cafeína e o energético, né? Como pode afetar o coração? Então, o excesso de cafeína é uma realidade, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, com a questão de chimarrão, que ninguém percebe a quantidade de cafeína que tem no chimarrão também. Então, assim, eu sempre brinco para os meus pacientes, assim, não adianta a gente querer tratar a ansiedade, tratar a hipertensão, se eu não fizer uma redução drástica de cafeína. Café, chimarrão energético é o mínimo possível, tá? 2 cuias de chimarrão praticamente equivalem a uma latinha de energético em quantidade de cafeína. Nossa, Meu Deus! Então, assim, dificilmente eu consigo, porque nem todo mundo metaboliza a cafeína da forma ideal. Ela fica circulando no corpo por bastante tempo. Então, assim, altera a concentração, altera a ansiedade, altera o sono, altera a pressão, altera a frequência cardíaca. Não que ela, por si só, vai causar arritmia. O paciente, geralmente, ele tem uma predisposição, né? Mas é um gatilho. Então, assim, tem pessoas, meu exemplo, eu tolero uma quantidade muito pequena de cafeína por dia. Se eu ultrapassar aquilo, eu, cardiologista, tenho arritmia. Eu passo o dia inteiro fazendo extrasístoles ventriculares, que não é uma arritmia tão benigna assim, né? Já me conheço, já não faço uso. Mas, às vezes, as pessoas não têm a noção e elas não veem o quanto chimarrão ou quanto energético, o quanto café pode ser prejudicial. Principalmente na questão do estresse, da ansiedade. Né? Porque assim, às vezes a gente fica lá com aquela sensação de angústia, com aquele mal-estar, acha que o chimarrão vai resolver e quando vê, piora tudo, Se né? falar Então, que aí vicia, né? Porque Vicia. se eu não tomar de manhã um Eu chimarrão, passo uma... eu fico ansiosa. Dá dor de porque cabeça. o cérebro, ele quer aquela substância, né? sente O falta. cérebro, ele sente falta. Então, assim, porque o que acontece? A cafeína, ela nos dá um gás. Joga lá em cima. Depois vai lá pra baixo. Aí tu precisa de novo. Tu não passa um dia constante. Tu passa o dia fazendo oscilações. É verdade né? que né, tem que tomar cuidado pra tomar chimarrão ou cafeína assim depois das 3 da tarde, ou isso depende do organismo? É que depende de como a pessoa metaboliza. Tem pessoas que vão tomar café e chimarrão de noite e vão dormir, Normal. acham que dorme normal, né? Pelo menos elas relatam que dorme normal. Se elas entram realmente no sono profundo, fazem o sono reparador, acho pouco provável, né? Mas tem pessoas que vão tomar lá de meio-dia e já vai alterar o sono. Então, assim, tudo é uma questão de teste. Se a gente pensar assim, não precisa ter nada em excesso, né? A gente não precisa da cafeína para viver, a gente não precisa do chimarrão para viver, a gente precisa do café. São coisas que é para ser gostoso, para que seja um momento gostoso, mas não em abuso, excesso, não em né? excesso. Por exemplo, seu doutora, na minha cabeça eu acho que eu tomar um chimarrão energético durante a noite não vai me afetar em nada. Porque eu pego, deito e durmo. Mas eu acordo cansada. Será que é por isso? Porque o sono tem vários estágios, né? A gente precisa entrar em todos os estágios do sono para conseguir ter um sono reparador. Então, assim, tem momentos que a gente vai ficar muito no sono superficial, outros momentos no sono mais profundo. Quando eu não entro no sono profundo, né? Geralmente é quando eu acordo cansada no outro dia. Então, assim, tudo altera o sono. O celular que a gente fica olhando antes de dormir, que diminui a nossa produção de melatonina, a luz acesa do quarto, o estímulo sonoro, a questão do que eu jantei, da hora que eu jantei, do que eu consumi durante o dia. Então, assim, a gente precisa fazer uma recordação e observar tudo para que a gente consiga identificar o que é que melhor funciona pra gente. Mas se a gente pensar, a gente perde muito a nossa qualidade de vida por coisas simples que a gente faz durante o dia. Que a gente não toma água o suficiente, que a gente fica consumindo cafeína em excesso, carboidrato em excesso, a gente não faz a higiene do sono antes de dormir,
né? Então, tudo isso altera e no outro dia a gente tá cansado, se arrastando. Você vai perguntar, a única água que eu tomei ontem do dia foi a do chumaço. Mas é minha meta de água tomate. E aí não tem como a gente ter uma vida Saudável. 100% boa, né? Doutora, e a fazendo questão as ali escolhas. também, né, dos jovens, geralmente, eu tomar um energético antes de jogar um futebol, algum esporte físico, né, que já é um estimulante ali Sim. cardíaco, né, e vai tomar mais um. A gente tem que ter um pouco de cuidado nisso, porque quando eu faço um esforço físico intenso, a gente tem um cálculo, tá? Da frequência cardíaca. É 220 menos a idade no pico do esforço. Então, vocês têm 20 anos, né? Então, no pico do esforço, tranquilamente, o coração vai chegar a 200, tá? Se eu tô com energético, eu posso ultrapassar isso. E aí, aumenta meu risco de uma arritmia maior, tá? Então, assim, não é que o coração não aguenta. O coração foi feito para aguentar grandes frequências, grandes pressões. Mas eu também não preciso extrapolar, né? Eu não preciso dar chance pro azar de acontecer alguma coisa, né? E é muito comum isso. Não que o paciente vai morrer disso, mas eu aumento, quando eu passo de um nível muito alto da frequência, eu acabo tendo hipotensão, porque eu não consigo bombear o sangue da forma adequada, porque tá muito rápido, não dá tempo de enchimento, né, do coração. Eu posso ter um desmaio, posso passar mal, posso ter sensação ruim. Então, assim, não tem necessidade, né? Sim. A gente que é jovem, vocês são mais que eu, né? Eu tenho quase o dobro da idade de vocês. Tolera muito bem essas frequências altas. A gente não precisa piorar a situação. E outra coisa importante é que quando a gente tem arritmias benignas, o coração chega a 180, 200, 210, né? Vocês podem ter colegas assim, geralmente vai passar de 150. Obrigatoriamente uma arritmia, né, ela passa de 150 em corações jovens. E a gente tolera bem, a gente não morre disso, na maior parte dos casos, né? Porque o coração realmente ele aguenta grandes frequências e grandes pressões. A questão também, né, das bebidas que geralmente misturam com energético, né? Principalmente, não sei se é verdade, posso estar falando coisa errada, né? Mas essa questão também de misturar, né? Que os jovens misturam ali o energético com o uísque, né? Diz que o uísque desacelera e o energético aumenta. Como é que é a Não que questão? seja isso. O álcool também acaba sendo um estimulante para o coração, né? É muito comum na segunda-feira eu pegar pacientes jovens no consultório com arritmia. Por causa de excesso de álcool no final de semana, tá? Eles fazem uma arritmia, geralmente se chama fibrilação atrial, e é muito exacerbada pelo consumo, muito criada pelo consumo excessivo de álcool. Se o álcool já é pró-arrítmico, que a gente chama, o energético também, o efeito ele se sobrepõe, então aumenta o risco de acontecer uma arritmia. Doutora, em uma frase, se a senhora pudesse resumir a diferença funcional mais importante entre um coração saudável e um coração afetado por doenças, qual seria? A frase, na verdade é uma palavra, é força, né? O coração saudável, ele tem força suficiente de bombear o sangue e levar o sangue corretamente para todas as partes do corpo. Um coração doente, ele tem a fração de ejeção, que é a força de ejeção dele, reduzido, né? Isso causa inúmeros problemas para o paciente, e, inclusive, se a gente for ver, a insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, ele mata muito mais do que câncer. A expectativa de vida com um paciente de coração fraco é 5 anos. Nossa. A maioria dos cânceres, hoje em dia, com tratamento, tu consegue prolongar muito mais a vida do paciente. A insuficiência cardíaca faz aí uns 2 anos que a gente teve uma mudança muito grande das medicações, que a gente conseguiu, através de medicação, subir a força do coração. Mas, ainda assim, é uma condição muito grave. Na cardiologia, é uma das condições mais graves, porque ela não tem uma cirurgia efetiva para aumentar a força do coração. Em alguns casos, a gente usa dispositivos para melhorar a contração, mas também em casos mais selecionados. Mas, assim, perder a força do coração é uma coisa muito grave, porque isso compromete muito a vida do paciente e diminui muito a expectativa de vida. E a qualidade de vida também, porque o coração fraco, né, a insuficiência cardíaca, dá muito cansaço, falta de ar, acumula água no pulmão muitas vezes, água abdominal, inchaço nas pernas, diminui não só a expectativa, mas a qualidade de vida do paciente. Então, doutora, para encerrar, qual o incentivo principal que a senhora deixa para a comunidade em geral e para nós, futuros profissionais da área da saúde, né, que da URI, sobre a prevenção e o cuidado com o coração?
Eu tinha um professor e ele sempre me dizia assim: a gente que é da saúde estudou para isso, o paciente ele não estudou, ele não tem necessariamente conhecimento, acesso à informação da forma como a gente tem. Então, a nossa obrigação é explicar para o paciente. É muito errado a gente ter o conhecimento, não vou contar, ou não vou. A gente precisa dividir isso, né? A gente estudou para isso e um paciente que tu consiga dar uma informação correta para ele, tu pode salvar a vida dele, de uma forma que às vezes tu nem imagina. Então, assim, que ele saiba que ele tem que aferir a pressão seguida, que ele precisa controlar a pressão dele, né? A gente fazer esse diagnóstico correto, que vocês vão estar capacitadas para isso. Orientar para ele sobre hábitos saudáveis. Às vezes, o paciente, é chato, tudo isso eu sei, mas às vezes de uma forma que tu fala, do que tu explica das consequências, aquilo talvez dê o estalo e ele vai, não, realmente isso vai fazer diferença na minha vida, preciso mudar, né? Às vezes até dentro da nossa família, né? A gente precisa ser divulgador de informações boas e corretas, porque todo mundo quer estar saudável, todo mundo quer ter seus familiares por mais tempo, né? Seus amigos. Então, a gente tem esse dever de estudo, né? Esse dever profissional e esse dever moral de orientar os nossos pacientes, os nossos familiares, amigos, enfim, do que realmente é certo e o que muda a vida deles para melhor. Então, doutora Alice, muito obrigado pela presença e por compartilhar tanto conhecimento conosco. Muito obrigada mesmo pela sua participação, doutora. Acho que foi muito interessante para todos nós, né? Aprendemos muita coisa hoje, igual do chimarrão, não fazia ideia. Agora eu vou botar lá meu chimarrão. Mudar os hábitos. Eu ia chegar e ia fazer um chimarrão agora. Não, eu também estava pensando quando eu falei hoje. Muito obrigada mesmo. Eu tô às horas, se vocês precisarem de alguma coisa, alguma informação. Eu gosto bastante de conversar sobre isso, porque às vezes quando a gente fala de uma forma mais fácil, fica mais didático de entender, né? Porque é um conteúdo denso, é um conteúdo difícil. Até pra gente na cardiologia, quando a gente vai estudar toda a fisiologia, de como tudo acontece, tudo é muito mais complexo. É muito detalhe. É muito detalhe, né? E a gente não tem, nós profissionais da saúde, a gente não tem margem de erro. Porque o nosso erro pode custar a vida de um paciente. Então, a gente tem que estar muito ciente do que a gente está fazendo, a gente tem que estar muito seguro, estudar muito, porque realmente as consequências dos nossos erros são muito graves. Então, a gente tem que estar com essa responsabilidade. Um resultado errado do exame que tu libera, um paciente que tu deixou passar uma informação que tu não quis escutar, ou que tu não perguntou, ou que tu não quis examinar, pode custar a vida dele, né? E a gente tem que ter essa responsabilidade pra gente, porque a gente estudou pra isso, o paciente não estudou pra isso. É a gente que tem a informação. A gente tem informação e a gente obrigatoriamente tem que ter o conhecimento. A gente vai saber de tudo? Não vai. Isso o corpo humano é extremamente complexo, tem muitas variáveis. Às vezes os pacientes eles vão mentir, eles vão omitir também, informações, né? Às vezes para mais, às vezes para menos, mas por isso que a gente tem que estar muito atento ao exame físico, ao exame clínico, à interpretação dos exames corretamente, porque a gente tem que minimizar a chance de alguma coisa acontecer na vida dele. Porque ele já nos procura querendo resolver um problema, né? Ele já nos procura porque ele tem um problema, ou que ele quer prevenir um problema. Então, a gente tem que estar com muito conhecimento e com sangue no olho de resolver isso aí. E a você, ouvinte, muito obrigada por nos acompanhar até aqui e fique de olho na sua saúde. Pratique hábitos saudáveis e lembre sempre de cuidar do seu coração, que é a vida. Então, até o próximo Saúde em Pauta. Tchau. Tchau.